Olá, aqui é a Vânia Dalbello, criadora do Método Pilates for Kids, e nesse vídeo eu vou falar sobre uma atividade em que eu introduzo e que eu realmente gosto de fazer dentro do Pilates, que é as estafetas, isso mesmo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo e acione o sininho para estar recebendo. Ah, e não esquece, deixa um joinha aí pra gente. Vamos lá, gente? Bom, então hoje eu fiz um vídeo especialmente para explicar um pouco mais o que é estafetas, tá? Então eu quero que você anote aí, a gente vai começar a entrar um pouco mais a fundo sobre isso, tá? Então escreve aí. Estafetas. Muito bem, estafetas é o nome que a gente normalmente usa dentro do mundo, né, da educação física, dentro do mundo da licenciatura da educação física. Muitos profissionais já ouviram essa palavra, outros não, mas eu quero realmente mostrar o que as estafetas têm a ver com o Pilates, tá? E dentro delas eu vou explicar um pouco melhor para que você realmente entenda aonde tudo isso se encaixa. Bom, vamos lá. Primeiramente, estafetas é o nome que se dá a um jogo onde esse jogo tem algumas crianças e essas crianças vão estar fazendo algumas séries e sequências de movimentos, tá? Basicamente, a estafeta, ela tem uma continuidade, ela tem uma sequência. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui algumas crianças, tá? E elas podem estar em dois tipos de organização. Elas podem estar em fileiras, no caso essa aqui, ou então em colunas, tá? Então, para quem aí não sabe o que é a diferença, fileiras são um do lado do outro e colunas é um atrás do outro, né? E aí é considerado, então, nessa estrutura, colunas. Quando a gente leva as estafetas para dentro do método Pilates, uma das coisas que já é extremamente importante é você entender que você vai ter que ter mais crianças. Não dá para se fazer atividades de estafetas com uma ou duas crianças. Quanto mais crianças, melhor. Quanto mais crianças, mais prazeroso. E quanto mais crianças, mais você tem dificuldade às vezes de dar aula e as estafetas vão poder estar te salvando de você realmente conseguir fazer uma aula super legal para os seus alunos. Então, basicamente, as estafetas são, como eu falei, jogos, né? Então, jogos ou então atividades que trabalham realmente muitos desenvolvimentos motor, então, que tem o desenvolvimento motor, as habilidades trabalhadas, tá? Então, o que a gente vai estar entendendo sobre isso? Quando eu trago esse tipo de estrutura para que vocês possam entender um pouco mais, eu quero trazer para vocês a possibilidade de vocês entenderem que além da tradicional aula, onde cada criança faz o seu movimento, onde cada um fica dentro do seu tatame ou dentro do seu espaço, ou então faz uma formação em círculo, em coluna, como a gente pode abordar de uma forma que seja ainda mais prazerosa e que seja ainda mais lúdica para a criança. Então, quando você começa a pensar nessa estrutura de estafetas, inclusive, ó, quando você está pensando nessa estrutura, você já começa a pensar o que você quer com esse tipo de atividade. Essa atividade tem que ter um objetivo. Ah, Vânia, mas eu não tenho um objetivo claro ainda. Eu já posso utilizar esse tipo de atividade? Pode e deve. Inclusive me perguntaram, eu posso utilizar as estafetas na primeira aula? Pode, porém eu vou falar durante esse vídeo quais são as exceções de você estar introduzindo ela no primeiro dia, tá? Então, primeiramente, o primeiro requisito, né, como eu falei, primeiro tem que ter várias crianças, tá? Segundo, ter um objetivo. Praticamente tudo aquilo que a gente for construir, ou qualquer atividade, ou qualquer aula, ou algo que a gente vai estar fazendo, a gente tem que ter um objetivo, tá? E terceiro, é realmente ter clareza para ensinar. Muito bem, então vamos entrar em cada um deles, tá? Eu já entendo que você já tem várias crianças e que você realmente já entendeu que não tem como você fazer uma coluna com duas só crianças para que se torne atrativo e nem uma fileira, né? Então é importante você entender a quantidade de crianças e ter um objetivo, isso vai variar de cada um, tá? Vamos supor que o meu objetivo aqui com essa atividade seja trabalhar, por exemplo, o 100, tá? Então, por exemplo, vamos botar aqui que o meu objetivo, tá?
Objetivo. Trabalhar o sem. Ou o The Hurdle, tá? Ou o passarinho. Vou botar aqui o passarinho, que daí o pessoal sabe. Né? Passarinho. Meu Deus, agora sim, Vânia, tu complicou a minha vida. Bom, gente, então vamos lá. Primeiramente, eu já tenho um objetivo, eu já tenho várias crianças, agora eu tenho que ter clareza em explicar isso para as crianças. Se você ainda não sabe explicar, é muito difícil que a criança entenda o que você quer. Então, você primeiramente precisa entender para depois ensinar a criança, tá? Então, qual vai ser a maneira que eu vou ensinar? Bom, imaginamos que eu esteja na minha sala com 20 crianças, tá? Então, eu normalmente trabalho com mais crianças na escola, então uma média de 20 crianças é muito comum, tá? Então, vamos botar aqui, 20 crianças, tá? Vou botar aqui, 20 crianças. O que eu vou falar com essas 20 crianças? Primeiramente, a primeira informação eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para essas crianças para que elas formem grupos, né? Então, eu vou pedir para as crianças fazer 5 grupos, né? De 4 crianças. Quando você realmente tem crianças que são um pouco mais habilidosas do que outras, é importante que você pegue as 5 que tem mais mobilidades, que tem as suas habilidades motoras mais trabalhadas, mais avançadas, e elas sejam a primeira de cada, ou a primeira, ou enfim, estejam em um dos grupos. Então, vamos supor que eu esteja aqui. Eu vou fazer em X para facilitar a nossa vida aqui, tá? Então, aqui, supomos que essas crianças são as que têm as habilidades mais desenvolvidas. Cada uma delas escolhe um colega, tá? Aquela série de um escolhe cada um, e aí você vai formando, né? Já muito rapidamente a sua primeira estrutura de estafetas, tá? Feito a estrutura, então eu posso usar ela em coluna, que eu coloquei em colunas, né? Então vamos supor aqui é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, tá? Então aqui eu tenho 5 colunas com 4 crianças. Poderia ser 4 por 5? Poderia. Não te aconselho a fazer 3 com mais crianças, porque não vai dar certinho aqui a quantidade, tá? Feito isso, agora a gente vai entrar realmente no que é as próprias estafetas. Então, gente, o que você vai fazer? Você vai ter que entender que a estafeta é passar algo de um para o outro, desde que essa pessoa primeira comece passando algo para o colega de trás, e o de trás passa para o de trás, e assim sucessivamente. Então, esse passa para esse passa para esse passa para esse. O que acontece? Esse que está aqui no final, pode acontecer de ele simplesmente virar, então ele vira de frente para o outro lado, e aí esse passa a ser o primeiro. E aí volta a tarefa. Por exemplo, vou levar uma bola. A criança vai pegar a bola e ela vai passar. Pode ser primeiramente por cima da cabeça, então passa por cima da cabeça para o colega. O colega pega, passa para o outro e passa para o outro. Chegou no final, no último, ou ele passa de volta, né, até chegar no primeiro, ou então ele simplesmente vira e ele passa de costas para os demais, tá? Então, essa é uma forma de ser ensinada a uma fase muito fácil de ensinar estafetas. Essa bola pode ser levada por cima, pode ser levada pelo lado, pelo outro lado, por baixo da perna, ou então por cima e por baixo, e aí você vai realmente entrando mais a fundo dentro dessa estrutura e proporcionando mais variações na mesma estrutura. Quando eu falei que na primeira aula pode ser utilizada, é que você pode utilizar nessa estrutura mais simples, tá? Uma estafeta mais comum, mais fácil de ensinar. Porque a primeira aula é muita informação, é muitas coisas, e se você quiser fazer muitas variações na coluna e na própria brincadeira das estafetas, pode ser que você realmente se complique. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que esse tipo de estafeta, ele pode ser feito assim e ele pode ter as suas outras variações de estafeta, tá? Então, a estafeta pode ser, inclusive, nessa mesma estrutura, ou então, o que pode acontecer? Esse primeiro aqui, ele faz toda a tarefa, faz todos os movimentos. Quando chega no último, o último vem com a bola e corre aqui na frente dele. Aí esse que era o primeiro, agora ele já é o segundo, né? Porque o primeiro entrou aqui. E aí vai passando até todos serem o primeiro e começarem um movimento, tá? E aí você pode fazer todos fazendo,
você pode fazer nessa estrutura e aí chegou no último aqui, ele pode vir para cá e começar na segunda e aí vai consequentemente até o final. Quando chega no último aqui, esse corre e vem para cá, tá? Então, dá para fazer essa estrutura com toda a turma? Dá para fazer, porém, o que acontece? Quando é muitas crianças, elas tendem a não ficar muito quietas, né? Então, eu te aconselho que você faça primeiramente assim, cada um com a sua coluna, ou então na sua própria fileira, se caso for, no caso se quiser usar assim ou assim, também pode, você pode estar utilizando. E você também pode fazer um outro tipo de estafetas que é, em vez de ter as pessoas aqui, pode ter objetos. Então pode ser que aqui tenha um círculo, aqui tenha um X em espaguete, aqui tenha um outro obstáculo, aqui tenha alguma outra coisa. E a criança precise passar por esses objetos, também é considerado estafetas, tá? E aí ela passa pelos objetos, pega um outro objeto, por exemplo aqui, e volta fazendo todo o percurso para sua equipe. Também é uma forma de estafetas, tá? Então essa estrutura, elas são estruturas que são muito características para quem realmente já trabalha com crianças, principalmente da área de educação física. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de atividade dentro das escolas ou dentro de alguns clubes, tá? Porém, quando a gente relaciona as estafetas com o Pilates Kids, tá? Eu vou botar aqui um P4K. O que a gente tem que entender? Que eu não posso simplesmente fazer esse tipo de atividade sem relacionar com o Pilates. Porque senão eu vou estar fazendo uma atividade que ela nada mais é do que uma atividade recreativa e que realmente vai trabalhar as habilidades motoras e que vai trabalhar o desenvolvimento motor e que vai sim ser eficiente para a criança. Mas qualquer outro profissional que for analisar a sua aula ou for olhar a sua aula, ele não vai enxergar o Pilates para a criança. Então é importante, quando você estruturar ela, ter algo que caracterize ao Pilates, tá? Realmente que tenha sentido para a criança entender, tá, e aonde está o Pilates para a criança? E aonde eu enxergo o Pilates dentro dessa estrutura? Então, o que eu normalmente faço? Quando eu divido nessa estrutura e aqui na minha aula, como eu estou falando para vocês, o meu objetivo é fazer o quê? É revisar o 100, é revisar o passarinho, é fazer algumas coisas para a criança relembrar algo que já foi ensinado e que na mesma estrutura de cada um faz o seu, se tornaria muito maçante, muito desmotivante, a criança não teria tanta vontade de fazer. Então, o que eu utilizo dessa estrutura de estafetas para esse objetivo? Quando eu entendo que a criança precisa ter algo ainda mais atrativo, a gente pode usar a mesma estrutura, porém, em vez da criança ficar parada de pé, por exemplo, tem um atrás do outro. Em vez da criança ficar parado um atrás do outro e de pé, ela pode simplesmente estar deitada, né? E ela poderia estar deitada, então eu vou tentar desenhar aqui a minha criança, tá? Vamos supor aqui. E as crianças, todas elas estariam deitadas com perninha de mesinha. Eu não sou muito boa em desenho, tá? Mas eu acho que dá para entender. Então vamos supor que todas essas colunas, eu estou representando aqui, tá? As crianças estejam deitadas. O primeiro tá aqui, ó. Tá? O primeiro tá aqui. O que esse primeiro vai fazer? Ele pode, inclusive, saltar por cima dos colegas que vão estar na posição de mesinha. Quando ele chegar aqui no final, ele deita, né? E ele faz a mesma posição. O segundo, ele fica de pé e vai passando até todos passarem, tá? Essa é uma situação. Ele pode, inclusive, vamos supor uma outra estratégia. Ele pode simplesmente caminhar correndo por aqui, voltar fazendo alguma outra atividade, ou pulando com um pé só, ou fazendo uma atividade de canguru, que a gente pode realmente fortalecer ainda mais a perna. Volta aqui, deita no lugar dele, imagine que esse seja o primeiro, né? Deita no lugar dele, o segundo, então, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O segundo ele levanta, então ele fica de pé, ele faz a mesma atividade, vem pinguim, 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 chega aqui, salta no primeiro e deita. E aí vai o terceiro. Então, cada criança fica no seu local, porém ela vai estar fazendo um movimento que ele tem um objetivo, que é o quê? É fazer o movimento do The Hurdle, né? É fazer o 100, é fazer o passarinho que a gente utiliza dentro do método. Feito isso, quais são as variações? Ok, a criança pode então
além da perna de mesinha, ela pode depois manter uma perna mais em extensão. Ela pode variar com uma perna em extensão. Repete, tá? Depois, ela pode, então, voltar para a perna de mesinha e fazer o bombeamento. Então, mais uma variação. Então, você vai variando a forma da criança passar aqui com um movimento que vai remeter ao próprio objetivo, que é revisar, reforçar, refazer, incentivar a criança a fazer um movimento que ela já conhece. Não é interessante, não é viável você começar a ensinar algo. Vamos supor que a criança não conhecesse o The Herder, não soubesse o que é o passarinho, não soubesse o que é o Sen, você ensinar nessa estrutura. Porque é muita informação. Para fazer isso, ela já tem que ter entendido aquilo, ela já deve saber fazer, tá? E aí você pode utilizar de uma maneira mais recreativa. Até você chegar ao próprio movimento correto, que é a criança, né? A criança está aqui, né? A cabeça levemente erguida, apoiada aqui, a perna aqui, fazendo o próprio bombeamento, né? Então a criança está deitada, ela pode ficar nessa posição já, né? Fazendo o bombeamento do método, e o outro vai pulando por cima, né? Ou levando algum objeto, e aí vai alternando. O que acontece, gente? Essa estrutura, a criança está mais motivada a fazer. Automaticamente, por ser um jogo, por ser algo que vai estar na cabeça da criança, a parte competitiva, ela vai querer, inclusive, ficar se olhando com a outra equipe, porque todos aqui vão estar fazendo as mesmas coisas, tá? Eles vão ficar cuidando das outras equipes para ver quem que realmente terminou, quem que fez por primeiro, quem que acabou antes todos os colegas. E aí é importante você ter clareza, quando você começou a falar lá no início, que o objetivo nesse primeiro momento é revisar o movimento, fazer a equipe que fizer o movimento mais perfeitinho, pode ir lá dar um pontinho, porque motiva eles a fazerem mais bem feito, tá? Então, você pode, inclusive, avaliar pela perfeição do movimento. Aí você vai relembrando. Quais são os princípios? Papá, 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 ativação de powerhouse, respiração, blá, 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 e perfeição. Então, eu quero ver vocês fazerem esse movimento mais perfeito possível. Eu vou ficar aqui e você vai ter um olhar mais estratégico, você consegue visualizar quase todos. Imagine que o professor esteja aqui, né? Ele consegue visualizar com mais clareza todas as crianças, porque ele tem uma visão maior. E aí ele vai dizer, não, fulano, não tá bom a perna, cuida isso, levanta mais a perna, o bombeamento tá muito devagar, ou tá muito rápido. Ou então, respira. O professor, no caso aqui, você consegue ficar olhando as crianças fazendo o movimento e você consegue já dando feedback, tá? E aí o que acontece? A equipe que não fizer bem feito, ela não marca ponto, tá? Então, por exemplo, a equipe 1, aí você coloca lá, equipe 1, equipe 2, equipe 3, equipe 4, equipe 5. Marcou um ponto a equipe 1. E aí, conforme cada variação, você pode ir vendo a pontuação, né? Então, quero ver quem faz mais bem feitinho e termina realmente adequado. Você vai dando esse feedback para a criança. E aí você consegue, sim, introduzir as estafetas, como eu falei para vocês, de uma maneira que ela tem o Pilates, sim, porque a maneira de estar posicionada remete ao próprio Pilates, né? E ela vai estar usando estratégias que a criança vai gostar de fazer. Toda vez que você realmente entender que quanto mais você trouxer a criança para algo que ela gosta de fazer e ao mesmo tempo for dentro do método, melhor vai ser a sua aula. Então, essas estratégias, esses pontos de realmente levar a criança a querer continuar, fazer a criança querer voltar para a sua aula, é o que faz você realmente diferenciar. Esse é o método P4K. É um método que está pensando e realmente executa esse tipo de atividade. Eu já fiz essas atividades com as crianças, com 20, com 25 crianças, com menos crianças, e ela funciona. E ela realmente é uma aula que, no final da aula, as crianças já estão muito felizes, porque a aula inteira foi divertida, foi algo lúdico, foi algo prazeroso.
Você precisa ter clareza que de oportunizar essas crianças a ter esse tipo de aula também. Não quer dizer que você vai fazer todas as aulas assim, até porque tudo que é sempre repetido, sempre igual, perde realmente o motivo da criança achar, é algo novo, né? Mas você pode utilizar sim dentro das suas estruturas. E aí você pode, inclusive, né, variar, quero ensinar um outro movimento. Inclusive teve uma outra aula que eu utilizei com a bola suíça. Então, a bola suíça tinha que passar, né? Tinha que passar por cima da cabeça. É difícil levar a bola suíça por cima da cabeça? É, porque desmobiliza, tira a mobilidade da criança e tira a estabilidade. Então a criança, ela fica o quê? Ela joga a bola, às vezes ela não consegue manter o corpo. E aí entra a orientação do profissional. Ativa a powerhouse, concentra, leva a bola com mais fluidez. E aí o que você vai resgatando num movimento simples de levar a bola para trás, tá? Você já está falando para a criança. Para levar a bola para trás, você tem que estar com os princípios do método realmente efetivos. Ativa a powerhouse, contrai realmente, né, para que você tenha firmeza e não force a coluna. Você precisa ter um movimento controlado, não é simplesmente jogar a bola, não é simplesmente passar de qualquer jeito, você tem que levar a bola até a mão do colega. Então, com clareza, com informação correta, a criança vai estar realmente fazendo aquilo que você precisa. E realmente você vai estar identificando, ok, aqui está o método, aqui estão os princípios, aqui está sendo efetivo com a aula que eu quero dar. Então, essa estratégia de estafetas, ela realmente vai fazer você fazer uma aula ainda melhor, vai surpreender ainda mais os seus alunos e vai te trazer, inclusive, que eu chamo, né, de carta na manga, que é o quê? Quando às vezes você não sabe o que fazer, quando você já variou, quando você já trocou acessórios, quando você já fez várias outras coisas, e aí você fica pensando, e agora, o que eu faço? Estafetas vêm para salvar muitas vezes a sua aula e fazer daquela aula que tinha tudo para ser bem sem graça, bem desmotivante, a uma aula que as crianças vão adorar. Basta você realmente saber ensinar, entender o método, né, de como proceder para ensinar cada um dos movimentos, ter a clareza da organização da aula, o que você vai estar orientando e falando, e aí sim você vai estar pronto para estar ensinando algo que vai ficar realmente marcado para a criança. É muito provável, e a maioria das vezes que eu ensino e que eu dou esse tipo de atividade para as crianças, elas terminam a aula dizendo assim, prof, a gente pode fazer a próxima aula? A gente pode fazer de novo a próxima aula, esse tipo de aula? A gente gostou e tal e tal. Então, quando a criança te dá um feedback dessa dimensão, você realmente já tem a certeza de que você fez uma aula que cumpriu com os requisitos. Que realmente foi a aula que a criança adorou, que você fez o que era necessário, teve os resultados e que ela, inclusive, vai querer repetir a sua aula. Então, fica aí a grande informação, fica aí a estrutura, a estratégia das estafetas, que se você não conhecia, agora você acaba de conhecer e pode estar usando nas suas próximas aulas, ou então, até mesmo hoje, quando você for dar a sua aula. Certo, gente? Era isso, deixa o seu joinha aí para quem não deixou e aproveita, escreve aqui embaixo. Se daqui a pouco você conhece um outro tipo de estafetas, escreve aqui embaixo para que a gente possa estar contribuindo ainda mais com as pessoas que trabalham com esse tipo de atividade também. Certo, gente? Beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!